Fala galera, beleza? Vamos começar aqui agora então o nosso módulo novo, tá? Nosso módulo de cardio. Vamos dar início à primeira aula. E para deixar o aviso já, eu vou gravar uns videozinhos animados, tá? Como se fosse uma animaçãozinha de como vai funcionar o coração batendo em várias etapas, funcionamento de válvulas, funcionamento da parte elétrica e até na parte de eletrocardiograma, beleza? Aí eu vou gravar e deixar anexado ao final do módulo ali, aí você pode assistir a aula e ir lá ver e procurar, beleza? Vamos lá então, vamos começar. Primeiro aqui é um capítulo de introdução, tá? Pra gente ter os conceitos, como que vai funcionar, o que é o coração. E aí vamos lá então. Primeiro a gente tem que o coração é um órgão tetracavitário, tá? O que quer dizer isso? Ele vai possuir então 4 cavidades, beleza? Que a gente vê aqui, ó, nessa imagem, a gente vai ter 2 átrios, né, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos, um direito e um esquerdo também. Aqui, para vocês lembrarem, a gente tem a circulação que vai chegar no coração, né, com o sangue desoxigenado, vai chegar pelas veias cava superior e inferior, cair no átrio direito, daqui ele passa para o ventrículo direito, e aqui ele vai para o pulmão, para sofrer a oxigenação. A partir daqui, ele volta dos pulmões pelas veias pulmonares, cai no átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo, que é o mais forte, que por fim manda para a aorta na nossa circulação sistêmica do nosso corpo, beleza? O sangue já oxigenado. Então é esse o ciclo que a gente vai ter de sangue no coração. A gente vai ter também diferentes tipos de fibras que a gente vai encontrar nesse músculo, tá? A gente vai ter as fibras atriais, que elas diferem um pouco também das ventriculares, que por fim também são um pouco diferentes das fibras de condução, beleza? As fibras de condução, por sua vez, a gente divide elas em mais 3 tipos praticamente. As fibras atrioventriculares, as fibras do feixe de His e as fibras de Purkinje, beleza? Essas são as fibras então especializadas em conduzir o impulso elétrico, tá? Se você olhar elas em histologia, histologicamente, elas são bem parecidas com uma fibra normal do coração, mas elas possuem especialização de condução. Elas praticamente não têm efeito nenhum de contração no coração, somente de condução, beleza? Enquanto que as ventriculares e as atriais, elas também conduzem, porém a principal função delas a gente sabe que é realmente a contração, tá? Então, no músculo, como que vai funcionar essas células do músculo cardíaco? A gente considera o músculo cardíaco também como sendo um músculo sincitial, beleza? Lembra da aula passada que eu falei? Lá em músculo liso, a gente tinha que ele também era um músculo sincitial. E o que isso significa? É um músculo que consegue conversar uma célula com a outra. Então vamos supor que a gente tinha aqui, ó, uma célula, e aí colada nela a gente já tinha outra célula, e aí depois outra célula e assim sucessivamente, né? A gente tinha então, nas uniões dessas células aqui, umas estruturas que a gente chamava de gap junctions, ou também chamadas de nexo. Lembra que eu falei delas? É uma proteína que a gente vai ter de canal, elas são 6 proteíninhas assim, geralmente, que abrem e fecham esse poro central aqui e permite a passagem de íons, né, de uma célula para outra. Então você dá um estímulo numa célula primária e esse estímulo elas percorrem por todas as células. Você não precisa ficar estimulando todas as outras individualmente. Você tem esse estímulo espalhado então por essas células. E é o que a gente vê aqui no coração, é o que ocorre aqui justamente pela presença desses gap junctions, beleza? Dessas proteínas aqui de tipo nexo, tá? Então, a gente vai ter o impulso dado em algum local do coração, primariamente a gente tem aqui no nodo sinoatrial, que espalha pelas fibras de condução do coração, e esse impulso dado ele vai espalhar pelo resto do músculo por essa propriedade aqui de ser um músculo sincitial, beleza? Ó, aqui eu trouxe uma foto, uma ampliação, né, de como seriam então essas fibras cardíacas, as células cardíacas, e a gente pode ver que tem uma semelhança com as células do músculo esquelético. Primeiro detalhe que a gente vê é que elas são estriadas também, bem parecido com o músculo esquelético. Segundo detalhe, elas se unem, ó, percebe que elas têm esse ponto de fusão aqui.
São células que elas se fundem e se separam, se fundem e separam. Elas vão assim formando essa malha entrelaçada de células. Terceiro detalhe que a gente pode notar é que existem esses discos aqui, ó. Isso aqui são chamados de bandas intercalares, tá? É aqui que você tem a união de uma célula com a outra. Então aquelas uniões que eu falei, as uniões comunicantes, os gap junctions, é aqui que a gente encontra eles, beleza? Os gap junctions, eles vão estar aqui então comunicando essa célula com essa com essa, aqui com essa e assim sucessivamente, tá? O impulso, então, vamos supor, foi dado aqui, ele vai se espalhar por todas essas outras células aqui, por conta dessa propriedade. Fechou? Aqui nessa figura do lado, eu trouxe praticamente a mesma imagem que a gente tinha no slide anterior, só que agora mostrando todo o aparato de condução de um coração, tá? A gente tem aqui, então, aqui em cima, o nodo sinusal, ou nodo sinoatrial, tanto faz. É onde a gente vai ter o marcapasso natural do coração. Aqui que a gente considera que inicia o impulso que vai dar continuidade para todo o coração funcionar, tá? Então o impulso ele se inicia aqui e aí ele vai percorrer primeiro essas fibras aqui, ó, fibras internodais, tá? Essas fibras aqui, elas vão despolarizar o átrio direito. E aqui não está mostrando, mas a gente tem mais um ramo de uma fibra que vem para o átrio esquerdo, tá? E vai despolarizar ele também. Então, logo que eles passam pelo átrio, esse impulso vai chegar aqui, que aqui a gente encontra o nódo atrioventricular, ou aurículo ventricular. Aqui, ele vai encontrar uma resistência, tá? A gente vai encontrar uma pequena resistência aqui e vai segurar essa condução, esse impulso, por um pequeno período de tempo, para que haja uma contração sim, completa e efetiva dos átrios, beleza? Então ele segura um pouquinho esse impulso aqui e logo depois ele envia já o impulso para as fibras dos septais aqui. A gente tem os ramo esquerdo e o ramo direito. Então o impulso percorre por elas e chega aqui por fim nas fibras de Purkinje que terminam de inervar as paredes laterais aqui do coração, beleza? Então assim ele despolariza o ventrículo também. Mas isso logo após a despolarização dos átrios. Já a gente vai ver isso num gráfico, como que vai ficar essa parte elétrica, e aí vai dar para entender com maior detalhe. Fechou? Como que vai funcionar então a excitação da fibra do coração? Primeiro que a gente tem aqui um potencial de ação estilo platô. Lembra que a gente veio falando dele até agora no módulo passado lá em músculo, que a gente tinha essas diferenças nos potenciais de ação, né? A gente tinha um potencial em ponta, por exemplo, a gente tinha um potencial em platô, que era o caso de alguns músculos lisos, e agora também no caso do coração a gente vai ter a presença dele aqui, ó. É característico do músculo cardíaco isso, beleza? Porque isso aqui vai permitir uma contração maior de tempo para o coração. Percebe? Ela começa aqui, ela vai terminar só aqui, ó, ao invés de já descer aqui numa linha quase reta, né? Eu estou tentando desenhar reto. Mas enfim, a gente vai ter no coração então um potencial de repouso equivalente aqui a menos 85 milivolts, beleza? E elas, quando elas estão despolarizadas, no seu pico máximo, elas atingem aqui mais 20 milivolts, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, beleza? A despolarização, aqui a gente vai ter praticamente a mesma coisa, o mesmo mecanismo que ocorria antes, que a gente já viu nos outros processos, envolvendo o canal de sódio e potássio. Porém, aqui no platô a gente vai ter a ação de um canal de cálcio, beleza? É aquele canal de cálcio que eu já expliquei também, que é um canal, ou também chamado canal lento de sódio e cálcio. Ele permite que, na hora que chegue nesse nível de potencial aqui, ele abre esse canal de cálcio e há uma entrada brusca de cálcio nesse interior, fazendo com que a célula continue positiva por um período de tempo um pouco maior. A gente sabe que o cálcio ele possui carga positiva, então ele vai influenciar nisso, né? Aí logo depois desse tempo aqui, há uma permeabilidade aumentada aos íons potássio, tá? Aqui aos íons potássio. E aí ele volta à sua repolarização normal. Fechou? Mas aqui em cima a gente tem então a ação do cálcio e aqui a ação do sódio. Beleza?
Isso permite com que o coração tenha uma duração de contração, ó, de 0,2 segundos mais do que um potencial normal. Isso chega a ser 15 vezes mais do que a contração, do que o potencial de ação do músculo esquelético, beleza? Então, por isso que é importante. Você faz com que haja uma completa contração e, com isso, uma ejeção melhor de sangue pelo coração. Aqui, falo o que eu falei, o que eu acabei de falar ali, explicar, o potássio aumenta, né? Aqui a permeabilidade de potássio aumenta, os canais se abrem, permitindo a passagem dele. Então ele entra na célula de novo e permite a repolarização dessa célula. Aqui a gente encontra também aquela outra propriedade que eu já tinha dito anteriormente nos potenciais de ação, que a gente tinha os períodos refratários, a gente falava bastante deles. Que a gente tinha o período refratário absoluto, né, e um período de refratário relativo. Então aqui a gente enxerga isso também. E aqui a característica é essa, ó, que quando você consegue estimular o coração, por mais difícil que seja esse estímulo, você consegue estimular ele, você consegue gerar, dentro, né, do período refratário relativo, que seria essa porção mais ou menos, você consegue gerar um próximo batimento, uma próxima contração, que aqui a gente tem o nome de contração prematura precoce, ou uma contração prematura tardia, que a gente já não tem mais que sobrepondo esse finalzinho da primeira onda, né? A gente já tem aqui uma segunda onda mesmo no final da primeira, beleza? Trouxe aqui um dado, né? uma informação sobre as fibras que vão conduzir essa eletricidade pelo coração. Lembra que eu falei no começo que as fibras atriais e ventriculares, elas possuíam sim uma capacidade de condução. Porém, esse não era o foco delas, tá? O foco delas realmente é a contração. E as fibras de condução, especificamente especializadas para isso, elas sim não influenciam muito na contração, e sim na condução, tá? E aqui a velocidade delas, ó. A fibra atrial e ventricular, ela consegue conduzir o impulso que chega nelas a 0,3 a 0,5 metros por segundo de velocidade. Enquanto que as fibras de condução especializadas, que é todo aquele sistema nodo sinusal, o nodo atrioventricular, fibras de Purkinje, tudo aquilo lá, a gente tem uma velocidade que é de aproximadamente 4 metros por segundo, beleza? Isso aqui é bastante. Isso aqui permite a rápida despolarização das fibras e depois das fibras musculares ventriculares, tá? Isso é importante, a gente vai ver também depois, por conta do marca-passo, da possibilidade de marca-passo que o coração tem. Então, a gente precisa que o nodo sinusal do nosso coração funcione como um marca-passo. Ele tem que ser o nosso marca-passo, tá? Porque senão o coração ele vai bater todo descoordenado, todo desregulado. E isso não pode. Isso, em condições patológicas, existe, tá? Quando às vezes falha o nódulo sinusal, o nódulo atrioventricular ele pode funcionar como marca-passo, porém também vai funcionar com uma contração meio defeituosa, e assim sucessivamente, tá? Então a gente precisa de uma velocidade de condução maior, mais especializada nas fibras de condução realmente, para que possa tudo funcionar em perfeita condição, beleza? Como vai funcionar aqui, então, o sistema de excitação e contração que a gente tem, parecido lá com o esquelético, né? Lembra que eu falei que lá no esquelético a gente tinha a condução do impulso, né? Um potencial de ação que vinha e se espalhava pela membrana, né? Então, ele vai se espalhar e vai percorrer por toda a membrana ali de onde ele foi excitado, e vai entrar nos túbulos T para chegarem perto do retículo sarcoplasmático, que é onde a gente tem o principal armazenamento de cálcio dessa célula, tá? Para efetuar a contração. Aqui no músculo cardíaco, a gente vai ter uma diferencinha nesse ponto, que no retículo sarcoplasmático do coração, a gente não consegue armazenar muito cálcio, não tem muito cálcio. Então, a gente precisa da ação dos túbulos T. Aqui nos túbulos T a gente consegue armazenar mais cálcio, dar uma descarga maior de cálcio, por assim dizer,
junto com o retículo sarcoplasmático para fazer com que haja uma contração mais efetiva, mais completa, entendeu? Então é aqui que entra o ponto. A gente tem então a despolarização e abre um canal tanto no túbulo T quanto no retículo sarcoplasmático, ó. Aí o cálcio que a gente tem aqui, ele entra, se une com o cálcio, não se une ionicamente, mas eles atuam juntos, né, para aumentar a concentração de cálcio dentro dessa célula. E aí efetua uma contração. Logo após isso, no relaxamento, a gente tem as bombas de cálcio, né, que são movidas por ATP para carregar esse cálcio de novo para dentro do retículo sarcoplasmático e outra bomba para carregar esse cálcio para fora da célula de novo, esse cálcio excedente, beleza? Aqui a gente chega no nosso gráfico. Esse aqui é o gráfico que às vezes você olha e fala, pô, que é isso? Quanto desenho, que medo. Mas não, vamos lá, vamos explicar ele de pouquinho em pouquinho, né? E vamos começar de cima para baixo. Porque aqui a gente já vê um primeiro conceito que quase todo mundo tem na cabeça, que é o de pressão sistólica e o de pressão diastólica, tá? Ó, preciso que você olhe aqui ao mesmo tempo nessa barra lateral aqui de pressão. Vamos falar da pressão na aorta. Esse aqui é o gráfico de pressão na aorta, ó, essa linha pontilhada aqui em cima que a gente vê, tá? Aqui a gente vai ter um valor, ó, próximo de 80, tá? Esse aqui é o valor que a gente vai ter de pressão diastólica. E aqui a gente vai ter um valor próximo de 120, que é um valor de ejeção, é o valor de pressão máxima que a gente teria aqui normalmente, beleza? Então, aqui a gente vai ter o que é a pressão diastólica? É a pressão que a gente tem para poder tampar a válvula aórtica, né? É a pressão mínima para que elas se tampem e aí você consegue encher o ventrículo. E aí, essa pressão depois tem que superar essa pressão e a pressão de ejeção tem que chegar em 120. E é aqui que a gente vê esses valores de pressão acontecendo, beleza? Aí fecha, tem o fechamento, ó, ocorreu toda a ejeção, toda a pressão, chegamos em 120 milímetros de mercúrio, ou 12, né, que a gente fala na pressão, e aí ocorreu toda a ejeção. Então essa pressão começa a diminuir na aorta. Ela vai diminuindo, 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 até que começa o ciclo de novo. A gente chega nos 80 milímetros de mercúrio, ela vai ser a pressão mínima ali para ela, e depois vai repetir o ciclo, beleza? Agora aqui, nessa pressão que a gente tem aqui pontilhada também, né, a gente vai ter a pressão atrial. Como que vai ser a pressão atrial nesse caso? A gente encontra aqui três principais ondas, a onda A, a onda C e a onda V, tá? Essas ondas, cada uma, elas se relacionam com um processo. A onda A, ela tem tudo a ver com a contração atrial. Perdão. Percebe que no mesmo tempo em que a gente tem esse aumento de pressão atrial aqui, ó, a gente tem também ocorrendo a onda P do eletrocardiograma, que é o que eu já vou explicar rapidinho, mas só para você ir relacionando. Então a gente tem aqui a onda P ocorre, vai ter a onda A aqui na pressão atrial, é por conta do aumento da pressão realmente na hora da contração, tá? Então ocorreu o enchimento dos ventrículos e aí aqui a gente tem essa próxima onda que é a nossa onda C, tá? A onda C, ela faz referência à hora que os ventrículos começam a contrair. Quando eles começam a contrair, na nossa válvula atrioventricular, elas vão ter um leve abaulamento, tá? Dentre outras coisas, o principal é esse, você vai ter um abaulamento dessa válvula para cima. Então imagina só que o teu átrio está aqui e a válvula está aqui. Quando o ventrículo contrai, essa válvula ela sofre um abaulamento para cima aqui e esse abaulamento gera uma pressão um pouquinho maior dentro do átrio e é isso que faz com que a gente tenha essa onda C. Aí, com isso, houve um esvaziamento, né, do ventrículo e do átrio aqui nessas duas primeiras ondas e aqui a gente começa de novo o enchimento, o processo do átrio, beleza? Aí a pressão começa a subir lentamente nele, beleza? É assim que a gente vai ver, então, essa onda aqui. Já aqui no eletrocardiograma, que aqui a gente vai ter
uma linha geral, né? No eletrocardiograma a gente tem várias derivações, mas aqui a gente vai ter uma linha geral para entender como que vai funcionar o impulso, né, pelo coração. Então, beleza, a gente tem primeiro a onda P, tá? A gente tem que ter essa onda P é essencial e ela tem que ter esse formato aqui, tem que sempre preceder um complexo QRS, tá? Essa onda P, ela faz referência a uma despolarização atrial. Então, o impulso, e lembra de uma coisa, tá? Um detalhe. Quando a gente fala de eletrocardiograma, isso aqui sempre está relacionado com a parte elétrica. Não associe com a parte muscular de contração, tá? Porque aqui só aparece a parte elétrica, beleza? Tá, então lembra disso. Aqui na onda P a gente vai ter então a despolarização dos átrios, beleza? Aqui, lembra que eu falei lá no começo que a gente tinha o nódulo sinusal aqui, as fibras internodais, e aí tinha uma outra fibra que conduzia para o átrio direito, né? Essas duas fibras aqui, esses dois locais de condução, eles aparecem nessa onda. O problema é que eles acabam, como são bem juntos, né, o processo é que eles acabam sobressaindo um ao outro. Então a gente tem sim os dois processos aqui na onda P registrados, só que aparece como se fossem um só, beleza? E isso é o fisiológico, é o normal. Inclusive, existem vezes que você vai pegar um eletrocardiograma e você vai ver essa onda P em M. Vai ter duas barriguinhas aqui na onda P. Isso aqui é patológico, tá? Você vai ver que vai ter algum problema aqui com as fibras de condução nos átrios. Então, beleza. Continuando, a gente vai ter então agora o complexo QRS. Eles fazem menção à despolarização ventricular, beleza? É aqui a hora que o impulso passou pelos átrios aqui na onda P, aí ele passou pelo nódulo atrioventricular, e aí ele saiu do átrio ventricular e começou a despolarizar todo o ventrículo. É aqui que a gente vai ter a onda QRS, beleza? E essa onda T, para finalizar aqui então o nosso esqueminha, ela vai ser a onda de repolarização ventricular, tá? Aqui é a hora que a gente vai ter então a repolarização dos ventrículos. Letra cabulosa, hein? Tá, aí você pode perguntar, e a repolarização dos átrios, ela tem também? Ela aparece ou não? Ela aparece. Também vai estar por baixo de alguma outra onda. Tá, esse é o problema. Como os átrios eles são menores, têm uma menor carga elétrica, por assim dizer, uma capacidade de se mostrar menor, então essa onda de repolarização também vai ser menor. E ela coincide justamente com o nosso complexo QRS, então ela ficaria aqui no meio dela, ela ficaria escondida aqui atrás desse complexo QRS, mas ela existe sim, tá? É o momento de repolarização atrial coincide justamente nesse ponto. Fechou? Por último aqui, só para complementar, a gente tem o fonocardiograma. Aqui a gente faz referência às bulhas cardíacas, ao som que a gente faz quando ocorre um batimento cardíaco, tá? A gente tem duas bulhas cardíacas, elas são as fisiológicas, beleza? E elas têm referência com o fechamento das válvulas, tá? Não é literalmente quando as válvulas se fecham e batem e faz um barulho, não é isso, literalmente. É mais quando elas se fecham e aí ocorre então uma vibração de todo o tecido e substâncias que estão ao entorno dessa vibração, e essa vibração é que faz esse som, que gera o som, tá? É o famoso som, se você for olhar no livro, está escrito o lub-dub, né, do coração, beleza? Então é isso aí. E isso que a gente acabou de ver é o ciclo cardíaco, tá? Então grava bem isso aqui, já vi cair isso em prova, grava bem também essas ondas A, C e V do que são na pressão atrial, também já vi cair em prova, tá? Para confundir o que era V, o que era A, trocava de lugar e tudo mais. Entenda o que é pressão diastólica e sistólica. As etapas do cardiograma, do eletrocardiograma aqui, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Isso que eu falei é o importante para você saber aqui. Quais são os equivalentes. Depois a gente vai ver eletrocardiograma e aprender derivação por derivação, onda por onda, beleza? Mas por hora
É isso, já vi isso aqui tudo ser questão de prova. E para finalizar também o ciclo cardíaco que já vi cair em prova, é tudo que compreende, tudo que está dentro do início de um batimento até o outro. Então, definição de ciclo cardíaco vai ser essa, beleza? Tudo que está compreendido entre o início de um batimento até o início do outro, beleza? Percebe que aqui a gente tem isso, ó. Aqui a gente tem o início de um batimento, o final dele, e aqui, por exemplo, no gráfico aqui na porção anterior, a gente também tem outro batimento, ó. Um batimento, o fim dele e o início do outro, beleza? Percebe que o gráfico ele se repete a partir dessa linha aqui, tá, beleza? Bombeamento cardíaco. Como que vai funcionar então esse bombeamento cardíaco? Nosso coração ele tem um mecanismo de regulação, de autorregulação, chamado de Frank-Starling, a lei de Frank-Starling. Grava isso também, que é bem importante. Isso aqui você vai carregar para o resto da vida esse conceito, beleza? Inclusive em patologias. O mecanismo de Frank-Starling vai consistir no seguinte mecanismo: o coração ele não pode armazenar sangue, ele é feito para trabalhar, ele é uma bomba, literalmente. Então você tem que tudo que chega numa bomba você tem que expulsar. Lembra lá de uma bomba de um poço d'água, uma bomba de um rio, alguma coisa, ela pega aquela água e joga para algum lugar, ela não fica guardando aquilo para ela. O coração é a mesma coisa. Então ele vai ter esse mecanismo de autorregulação por esse método. Tudo que chega nele, ele vai ter que mandar isso embora. Entendeu? Então, grava bem isso. A quantidade de sangue que chegou aqui, ele vai ter que dar um jeito de mandar isso aqui embora. E isso é autorregulatório por quê? Porque quando você tem um aumento dessa pré-carga aqui, da quantidade de sangue que chega no coração, ele vai ter que dar um aumento de força, um aumento de expulsão de sangue, aumento de frequência, tudo para conseguir fazer com que esse líquido passe sem maiores problemas. Não pode acumular líquido dentro do coração, tá? Então, esse é o mecanismo de Frank-Starling. Você aumenta o tanto de sangue que cai no coração, você aumenta o sangue que chega, você vai aumentar também a fração de ejeção. E vice-versa. Então, se você diminui a quantidade de sangue que chega, você vai também diminuir a quantidade de sangue que sai. Se você diminui a que chega, você diminui a que sai, beleza? Isso tudo, lógico, dentro de um limite fisiológico. Porque isso aqui, inclusive, você vai ver em patologias, lá em fisiopatologia, que o mecanismo, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, muitas vezes está relacionado com isso também. Na falha disso aqui, aumento de volume e tudo mais, as dilatações cardíacas também você vai ver que tem a ver isso aqui. O coração ele pode dilatar por ter um excesso de sangue caindo nele, ou ele pode dilatar por um excesso de força que ele tem que fazer para expulsar esse sangue em excesso, entendeu? Contra uma resistência. Então, isso aqui também é importante para a gente entender mais para frente. Depois, a gente sabe que o nosso coração ele tem uma capacidade uma autocapacidade, por assim dizer, né? Ele consegue bater sozinho. Por isso que às vezes você vê em vídeo da internet, às vezes o coração batendo fora do corpo. Ele tem uma capacidade sim, por um período de tempo, de contrair sozinho. E o que os nervos simpáticos e parasimpáticos fazem, então, nesse caso com o coração? Eles só comandam o coração para o que ele vai ter que fazer. Ele já está batendo sozinho ali no ritmo dele. Então, se você chega com o nervo simpático e fala para ele alguma coisa, ele vai aumentar a força de contração e a frequência de contração também, tá? Então, lembra disso. O simpático vai estimular o coração a bater mais e mais forte. Enquanto que o parasimpático ele vai fazer o contrário. Ele vai diminuir essa resposta do coração, ele vai bater com menos força e com menos frequência, tá? Lembra disso, que o sistema nervoso simpático é o nosso sistema de fuga. Simpático é o sistema de alerta, de fuga, por assim dizer. Então, tudo que você tiver sendo estimulado pelo simpático vai ter um fim benéfico na hora de uma fuga, de um alerta. Então, por exemplo, você precisa correr, precisa de alguma coisa assim,
Então o coração é estimulado a bater mais, a fluir mais sangue, a oxigenar mais tecido, músculo, etc. Entendeu? Agora o parasimpático é o contrário. Você lembra daquele sistema parasimpático, sistema de descanso, de, de ficar de boa, sabe, tranquilo. Lembra disso, tranquilidade e tal. Então ele vai reduzir tudo, o funcionamento e tudo mais. Isso vale para todos os órgãos do corpo. Cada um vão exibir uma resposta diferente aos sistema simpático e o parasimpático. Mas todos eles tendo em base praticamente esse sistema aqui, de fuga ou de descanso. Beleza? O que acontece então se a gente aumentar aqui um outro fator no nosso coração? O excesso de íons cálcio e potássio na nossa corrente sanguínea. O que vai acontecer com o coração? Se a gente tem um excesso de íons cálcio, a gente vai provocar com que o coração contraia com mais força e com mais frequência, tá? Isso aí em excesso também não faz bem, pode gerar até uma parada cardíaca ali. Já ao contrário também aqui com o potássio, se a gente tem um excesso de potássio na nossa circulação, a gente vai ter então a geração de um coração flácido e fraco, tá? Ele vai ter pouca frequência de batimento e pouca força, ele vai estar flácido, não vai conseguir bater direito, beleza? Grava isso também. Por fim aqui, os efeitos da temperatura, tá? Um coração, quanto maior essa temperatura, mais ele vai gastar e mais ele vai funcionar. Então aqui a gente já tem meio que uma ideia de como vai funcionar isso aqui, com relação à temperatura, tá? Agora eu trouxe aqui só para a gente finalizar, então, mais alguns conceitos do que vai ser então a pré-carga e a pós-carga, que eu acabei falando aqui no meio da aula também. Pré-carga é definida como pressão diastólica final quando o ventrículo está cheio. Então, o ventrículo, tudo que teve que colocar dentro dele na diástole. A gente sabe que a sístole, lembra assim, a sístole ela é a contração, tá? Lembra assim, ó, na hora que você vai falar sístole, você fala com a boca bem fechada, assim, quase que sístole, sístole. Então, o coração vai estar fechando, vai estar contraindo, tá? E isso aqui é independente. Se você estiver falando de sístole atrial, vai ser a contração atrial. Se você estiver falando de sístole ventricular, vai ser então a contração ventricular, tá? E a diástole é o contrário. A gente vai ter o relaxamento, tá? Então lembra assim, ó, errei aqui, relaxamento. Lembra disso? Diástole, você fala com a boca aberta, diástole. Isso faz lembrar, então, um relaxamento, o coração está aberto, está de boa, recebendo sangue. Então, lembra disso. Diástole vai ser o relaxamento e a sístole vai ser a contração, tá? Então, aqui no efeito no conceito de pré-carga, é quanto de pressão diastólica final a gente vai ter no nosso coração quando o ventrículo está cheio. Então, o coração aqui, ele encheu, né? Ele encheu, eu vou desenhar aqui só os ventrículos, tá? Esse aqui é o septo, né? O septo interventricular. Aqui é nossas cavidades direita e esquerda. Então, a gente encheu isso aqui de sangue. E aí, a pressão final, depois que isso aqui está tudo cheio de sangue, quanto vai ser? Então, esse é o conceito de pré-carga. Quando você coloca muito sangue aqui, por exemplo, é um conceito de pré-carga aumentada. Já o conceito de pós-carga é quando a gente tem essa pressão na sístole. É a pressão a qual o ventrículo tem que superar para esvaziar. Ou seja, é a pressão que ele tem que atingir na sístole para conseguir esvaziar esse sangue daqui. Então, lembra que aqui a gente vai ter uma válvula aórtica, tá? E aí a gente vai ter que exercer uma pressão suficiente superior para que esse líquido de dentro do ventrículo saia, seja expulsado por essa válvula, beleza? Então isso aqui é o conceito de pós-carga. Quando você tem essa pressão aqui aumentada na pós-carga, você também pode gerar problema. Tudo isso aqui a gente vai ver mais em patologia, tá? Aquilo que eu falei, por exemplo, de coração dilatar. Esse aqui vai ficar dilatado, uma hipertrofia dilatada mais flácida, o coração fica mole e grande. Aqui não, aqui ele já fica
mas nesse tipo de pós-carga aumentada ele vai ficar mais hipertrofiado, vai ficar mais forte, porque ele tem que vencer uma resistência muito grande na hora de efetuar uma sístole, beleza? Uma outra curiosidade aqui é que a nossa eficiência da contração cardíaca, isso aqui a gente usa em termos físicos, né, de, por exemplo, trabalho, tudo mais, ela gira em torno somente de 20 a 25% de um coração normal, um coração saudável, beleza? Então já não é muito. Então, por isso que quando os pacientes apresentam alguma insuficiência cardíaca, algum quadro de insuficiência cardíaca, isso chega até 5%, de 5 a 10% de eficiência. E isso é muito comprometedor, isso é muito ruim para o paciente, tá? Então, tenha em vista todos esses pontos aqui. Beleza, galera? Essa foi então a nossa primeira aula aqui de cardio, tá? Uma passada geral. E lembra também daqueles vídeos que eu falei que eu vou colocar aqui anexados, que são animações. Lá é importante que você veja, porque lá eu vou passar mais alguns conceitos do que, por exemplo, são as válvulas. Lá eu consigo mostrar o funcionamento dela enquanto eu explico, tá? E alguns outros conceitos assim importantes. Então não esquece de assistir, beleza? Falou, galera. Muito obrigado, um abraço. Até a próxima aula e bons estudos.